Vamos refletir um pouquinho hoje sobre Coríntios 10, 9. Eu convido você a fazer essa reflexão comigo. Em Coríntios 10, 9 está escrito assim, né? Não devemos pôr à prova, como alguns deles, pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Então é sobre isso, né, que eu quero refletir. Sobre colocar o Senhor à prova. Como é que eu coloco o Senhor à prova? Né? Como é que eu provo o Senhor? E aqui o versículo é bem claro em dizer que nós não devemos fazer isso, de maneira nenhuma. E às vezes a gente faz sem intenção e sem, às vezes, conhecimento, né? E sem saber que estamos fazendo alguma coisa errada. E aqui está dizendo que a gente não pode colocar o Senhor à prova. Então o que é, né, colocar o Senhor à prova? Como a gente pode fazer isso, colocar o Senhor à prova? Uma das coisas que a gente mais faz é não utilizar os recursos disponíveis que a gente tem. Então, quando eu tenho algum tipo de problema ou quando eu tenho algum tipo de adversidade ou qualquer coisa baseada, né, no meu cotidiano, eu não utilizo, né, um recurso que eu tenho disponível, um recurso natural disponível e quero que Deus haja, né, intervenha em determinada situação, sendo que existe recursos humanos para poder solucionar esse tipo de problema. E a gente sabe que várias coisas, né, Deus deixou para o ser humano. Deus deixou a inteligência, sabedoria, né, para que as pessoas estudassem e se transformassem em médicos para curar doenças, para tratar doenças e várias outras coisas, tá? Então, existem uma infinidade de recursos humanos, recursos naturais que a gente tem, que já foram recursos dados por Deus para a humanidade, que a gente tem que utilizar antes, né, de querer colocar Deus para resolver o problema. Porque aí quando eu coloco, não, Senhor, eu não faço nada, eu tenho os recursos disponíveis, mas eu quero que Deus age naquele problema e solucione aquele problema para mim. Isso é colocar Deus à prova. Porque Deus vai agir quando o problema se tornar insolúvel. Né? Quando for impossível, a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E aí a gente lembra um pouquinho aqui de quando Jesus ele está lá, né, no deserto e ele é tentado, né, pelo inimigo, tá? E o inimigo fala para ele assim, né, transformar essa pedra em pão, né, e come, tá? E come. Mas Jesus poderia sair dali e ir até alguma cidade e procurar comida nos estabelecimentos, nas casas. Existem recursos naturais, recursos disponíveis ali, existiam, mas o inimigo ele dá uma sugestão para que naquele momento da nossa fraqueza a gente pense, nossa, essa é a solução, né? Eu estou aqui nesse momento, Deus pode agir, Deus pode transformar essa pedra em pão para eu me alimentar. Então, e ele se utiliza exatamente desse momento de fraqueza, desse momento que a gente está, né, mais debilitado, para que ele possa lançar, né, essa seta aí no nosso coração, na nossa mente. E ele faz isso com Jesus. E Jesus prova pra gente, né? E Jesus falou, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? E existem, então, recursos disponíveis. Se você tem uma doença, primeiro você vai ao médico, vai fazer exames, vai tratar com medicamentos que o médico indicar, vai fazer cirurgia, vai fazer, sei lá, qualquer indicação que a medicina puder, né, te dar. Primeiro você vai fazer todas essas coisas e depois, quando não houver mais saída, sim, aí você vai entregar para Deus e pedir para Ele poder
solucionar o seu problema. É claro que a gente vai orando, né, gente? Se a gente tem uma doença mais grave ou qualquer coisa que a gente tem, a gente começa a orar, Senhor, me cura, Senhor, tira isso de mim, Senhor. É lógico que a gente começa a orar. Só que a gente começa a orar pedindo, mas a gente vai fazendo a parte da gente, né? Vai ao médico, compra o remédio, começa a se tratar e Deus muitas vezes age, muitas vezes a gente nem precisa, assim, a gente faz os primeiros exames, os segundos exames dão negativos às vezes, porque Deus intervém, mas a gente foi atrás das possibilidades disponíveis. Nós não deixamos, nós não fizemos, não, ó, não vou médico, não vou tomar remédio nenhum, né? Não vou. Deus vai me curar. E isso é colocar Deus à prova. Isso é colocar Deus à prova. Porque se eu tenho recursos, eu primeiro vou procurar esse recursos. Claro que eu já vou pedindo para Deus, né? E Deus vai agir da forma dele. Muitas vezes ele vai deixar que a própria medicina venha intervir assim na minha saúde, né? E assim como todas as outras coisas, tá? Eu preciso pagar uma conta, eu preciso organizar o meu salário no final do mês, meu salário precisa dar para eu satisfazer as minhas necessidades, né, pagar as minhas dívidas, eu que preciso administrar esse dinheiro que eu tenho ganhado. Eu preciso me organizar, eu que preciso colocar a mão na massa e começar a me organizar, ser dizimista fiel, ser ofertante, para que Deus comece a agir na minha vida em relação a isso. Eu não deixo de usar os meus recursos, eu utilizo os meus recursos e Deus coloca as mãos dele me abençoando. E funciona, né? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer, né? E a gente coloca Deus à prova quando a gente faz isso. Não utilizando os recursos que a gente tem disponíveis. Outra coisa que a gente faz também, né? É dormir quando a gente deve trabalhar. Ficar em casa de boa quando a gente deve trabalhar. Tem pessoas que não correm atrás, não vão atrás de arrumar um serviço, não vão atrás de prosperar, de subir de cargo, de estudar para poder conseguir um cargo melhor, de, né, fazer um curso para poder melhorar a sua performance profissional. E aí, né, fica sentado esperando que Deus vai agir e falando que ainda tem, e às vezes coloca Deus como culpado de muita coisa que tem acontecido na vida, né? Da gente. E isso é colocar Deus à prova. Eu tô sentado acomodado e quero que Deus age e muda a minha situação. E não é assim que funciona. Não é. Então, eu coloco Deus à prova quando eu tô parado, dormindo, acomodado, né? Sendo que eu tenho que trabalhar, correr atrás, estudar e ir atrás dos meus objetivos. A situação da formiguinha, ela é ótima para isso, né? Ela não se aquieta. Ela é trabalhadeira. E a Bíblia até cita, né, o exemplo da formiguinha. Então, nós precisamos, né, correr atrás e trabalhar para poder Deus abençoar a nossa vida. E a gente coloca Deus à prova quando a gente não faz isso. Outra coisa que a gente faz é pedir prova para Deus de que Ele está conosco. Ah, tá. Ah, Senhor amado, prova para mim que o Senhor está comigo nesse negócio. Prova para mim. Em vários versículos bíblicos, e eu até quero citar alguns aqui, em Hebreus 13, 5, diz assim que conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E vários outros versículos, né? Em Salmo 51, está dizendo, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Quer dizer que Deus está sempre com a gente, o Espírito dele está sempre em nós, né? Sempre em nós. Mas ele ainda diz, lá em Mateus, né? Lá em Mateus, ele diz assim, que ele sempre estará conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está dizendo isso em vários versículos bíblicos. É claro que, para que a presença de Deus, para que a presença de Jesus Cristo esteja na minha vida todo o tempo, eu preciso ser obediente. Para que Ele interfira nas minhas ações, para que Ele interfira na minha vida, eu vou ter que ser obediente. Tá? E a minha desobediência é que vai separar o agir de Deus na minha vida, não em relação à presença dEle.
Eu não acredito que ele desista da gente, porque a Bíblia diz que ele não desiste de nós. Mas Deus vai se calar, Deus vai se emudecer se eu estiver pecando, né? Se eu estiver cometendo erros. Então, se eu estiver obedecendo, obediente, fiel a Deus, ele sempre vai estar comigo, sempre. Né? Lá em 2 Crônicas 13:12 está dizendo, e vejam bem, Deus está convosco, ele é o nosso, conosco, ele é o nosso chefe. Deus está conosco, ele é o nosso chefe, ele é o nosso guia, tá? Ele guia você pelo seu caminho, ele te orienta. Nós estamos debaixo da nuvem de Deus, sendo ainda encaminhados para Canaã. Nós estamos ainda debaixo dessa nuvem, né? E Deus ainda está por cima da gente, olhando para a gente, presente na nossa vida. Se a gente se afasta de Deus, somos nós que fazemos isso, não Ele que se afasta de nós. Então a gente não tem que pedir provação, a comprovação de que Ele está conosco. Ele está conosco. O que vai definir a ação dele na minha vida são as minhas ações. E uma outra coisa que a gente também coloca Deus à prova é insistir em cometer alguns pecados. Existem pecados que a gente insiste em cometer diariamente. E isso é colocar Deus à prova, tá? Isso é colocar Deus à prova. Eu insisto em pecar. Eu sei que estou errando, eu sei que estou errada, né? E tem pessoas que falam, nossa, eu não quero fazer, mas eu não consigo parar. Então, alguma coisa está errado. Você precisa ter você tem o livre-arbítrio e você precisa ter força de vontade. Você precisa ter responsabilidade sobre os seus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E a gente decide o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Tá? É claro, Paulo diz, aquilo que eu quero, eu não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço, tá? Mas não é o tempo todo, porque quando a gente olha a vida de Paulo, Paulo não queria ser sacrificado, preso e tanta coisa, mas ele fazia, né? Mas ele era, porque ele lutava para fazer a vontade de Deus depois que ele se tornou Paulo, ok? Antes ele fazia a vontade do inimigo, mas agora ele faz a vontade de Deus. Então, nós devemos parar de cometer alguns pecados. E a maioria dos pecados que a gente comete é em relação à nossa língua, em relação à nossa fala, né? Fofoca. A gente faz muita fofoca, né? Conta muita coisa sobre a vida dos outros, fala muito sobre os irmãos, as irmãs, os jovens da igreja, quer falar muito da vida dos outros, sem orar, né? Sem interceder pela pessoa e quer fazer fofoca. Isso é um pecado muito grande, a gente mente, né? E mente umas mentiras talvez tão banais, e a gente precisa ter consciência disso. A gente comete muita difamação. A difamação é trazer o erro, né, do passado da pessoa de volta para o presente. Você coloca, né, você difama alguém, fala, mas aquela pessoa foi isso, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Você está difamando alguém, isso é pecado, né? A gente comete injúria quando a gente calúnia, né? A gente comete calúnia quando a gente exagera, né, em algo que a gente vai contar sobre alguém. Aí a gente coloca tanta ênfase, né? Tanta ênfase em determinado aspecto para poder manchar a vida da pessoa, né? Isso é uma calúnia. E a gente comete o pecado da desinformação, porque muitas vezes a gente conhece só um lado da história e a gente quer passar a história para frente, quer falar dos outros, quer falar das coisas, e a gente comete o pecado da desinformação porque a gente precisa saber os dois lados. E precisa propor, já que a gente quer falar alguma coisa, propor os dois lados, para que os outros tomem os seus posicionamentos, mas para que a gente possa conhecer, né, os dois lados da moeda, ok? Então a gente tem que começar a pensar muito sobre o pecado na nossa língua, que é uma coisinha que abrasa mesmo, né? Queima o mundo inteiro aí. E pedir para Deus, o último tópico que eu quero comentar aqui é pedir para Deus provar que Ele nos ama. Nossa, quando muitas vezes a gente faz isso, Senhor, eu quero a sua aprovação, a prova de que o Senhor me ama. E aí,
eu vejo que essa daqui é uma coisa tão forte, né? Tão forte mesmo, tão intensa, porque quando a gente ouve aquele hino, eu acho aquele hino tão lindo que fala: se isso não for amor, o céu não é real, o oceano secou, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor. Se o sacrifício de Jesus na cruz, se ele se despir da sua glória, do seu eu de Deus, de todo de tudo o que ele tinha no céu, se transformar em ser humano, de sofrer as nossas dores, de sentir o que a gente sentiu, de passar pelo que a gente passa, de se tornar humano para conhecer as nossas fraquezas, os nossos sentimentos, como é que funciona, né, a intensidade das nossas emoções, e sabendo que se ele fizesse isso, ele ia vir aqui e iam matar ele numa cruz, porque esse era o propósito. Ele sabia disso. Ele conhecia o seu futuro. Ele sabia que ia ser morto por cada um de nós na cruz, né? E se ele ter feito tudo isso, se despido da sua glória e morrido naquela cruz, por amor a mim e a você, não for prova de amor suficiente, nada mais tem sentido. Nada mais tem significado. A gente não deve pedir prova do amor de Deus, porque ele já deu a maior prova de amor que alguém pode dar por outro. Eu e você nunca conseguiríamos dar essa prova de amor para uns dos nossos entes queridos. Quando eles se vão, a gente fica sempre com aquela sensação: será que sabia que eu amava desse tanto? Será que ele ou ela, né, que se foi, conhecia a intensidade do amor que eu sentia? Porque em ações a gente talvez não conseguiu realizar algo que a pessoa pudesse olhar e falar: nossa, fulano me ama. Mas Deus enviou o seu próprio filho, que aceitou essa missão e morreu na cruz do Calvário. Morte de cruz, para provar o amor deles por mim e por você. Não precisamos de prova de amor maior. Jesus na cruz do Calvário é a nossa prova de amor. Ele nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente.